Olá, pessoal, bem-vindo ao curso de 3 técnicas para multiplicar os honorários na Justiça do Trabalho. Primeira coisa que eu queria falar, quem sou eu? Eu sou Admilson Júnior, pode procurar lá. Registrado pela OAB Pará 22023, já atuo há mais de 9 anos na Justiça do Trabalho. Já atuei para várias reclamadas muito grandes, como Vale, PDG, Oi, Dínamo. Então, experiência, assim, eu tenho bastante em termos de prática trabalhista. Também atuo para reclamantes em causas próprias, de todas as áreas possíveis, de escrevente, de cartório até design. Eu também tenho o projeto Prática Trabalhista, em que a gente ajuda milhares de advogados com dicas, conteúdos, tirando dúvidas sobre a área trabalhista de forma bem descomplicada e bastante didática. Eu também queria falar um pouco sobre minha filosofia de ensino, que é para você entender mais ou menos como eu acredito que a gente tem que ensinar a prática trabalhista. Deixa eu soltar um pouco já. Minha filosofia de ensino é muito baseada num conhecimento de que você tem que aprender algumas coisas de forma autodidata. Eu não teria como fazer um curso ou um entendimento para todas as regiões do Brasil se cada TRT tem sua súmula, se cada TRT tem seu procedimento. Por exemplo, aqui no TRT 8, primeiro o processo vai para o Sejusc, para depois ir para a vara de origem. Só que tem TRTs que primeiro corre pelo procedimento do CPC. Você vai ter intimação para reclamar, apresentar a contestação em 15 dias, aí depois vai ter, se não tiver parcelas incontroversas, vai ter uma audiência de instrução, tá entendendo? Então, eu entendo que eu tenho que te ensinar o mínimo, o básico, que você realmente precisa saber, e as ferramentas necessárias para você aprender, que você vai conseguir ter muito mais independência para sua atuação no seu trabalho. Essa é a minha filosofia de ensino. E agora chega de enrolação. Hoje eu vou dar 3 técnicas para você multiplicar os seus honorários do seu trabalho. Mas eu preciso realmente de um foco de vocês. A aula é curta, porque eu sou bastante direto, mas eu preciso de um foco de 30 minutos de vocês. Então, não estou com tempo, assista depois, mas tenha aqui o comprometimento de aprender, que eu tenho certeza que aqui vai multiplicar seus honorários. São técnicas que eu utilizo, que vários advogados muito experientes utilizam, e você precisa de total foco. Eu vou dar toda a didática aqui, todo o passo a passo, e você realmente precisa estar focado. Tranquilo. A gente já superou esse ponto, vamos para as técnicas. Primeira coisa, uma consideração inicial. Eu verifico que tem muitos advogados que têm bastante segurança, se deve ajuizar ação, se não tem provas o suficiente. A primeira coisa que você precisa saber é que no seu trabalho já tem um entendimento há vários anos que não há ônus para o reclamante se ele tem justiça gratuita. Se ele tem justiça gratuita, não tem nenhum ônus para ele de perder o pedido na ação, tá entendendo? Então você não precisa estar preocupado, eu vou pedir, mas não tem provas. Relaxa, isso faz parte da advocacia, a gente dá o nosso melhor, e é assim mesmo. Graças a Deus no seu trabalho, não tem nenhum ônus para o reclamante que tem justiça gratuita. E outra coisa que eu sempre pontuo, que eu recebo bastante mensagem no nosso Instagram, no sentido, doutor, não tenho provas, não tenho prova de hora extra, não tenho prova da matéria Y, eu devo ajuizar assim mesmo? É aquilo que eu falo. Existem várias coisas que não estão no nosso controle que podem e vão beneficiar você na sua jornada na área trabalhista. Por que eu digo isso? Porque pode a empresa faltar no dia da audiência e ser aplicada revelia, pode o preposto da empresa falar besteira na hora da instrução. Imagine que o preposto, muitas das vezes, se não é o dono da empresa, ou se for algum gerente, ele não quer estar lá, tá entendendo? E às vezes ele fica mal e até intimidado de falar com o juiz e ficar mentindo na cara dele. Então, tem também a testemunha do reclamante, pode falar besteira. Eu cansei de ver casos, muitos e muitos casos, em que a testemunha da reclamada falou besteira e beneficiou o reclamante, tá entendendo? E não só isso, tem juízes, em sua maioria também, no seu trabalho, por ser uma justiça do trabalhador, que tem uma visão pró-reclamante. Então, você vai ser beneficiado numa eventual instrução, numa eventual sentença, também nesse sentido.
E não só termina no primeiro grau. No segundo grau também tem vários desembargadores, relatores, turmas que são muito pró-reclamantes. Você não tem ideia de decisões assim que seriam absurdas, mas por defender o reclamante, a turma decide em favor dele. Tá entendendo? Então, considerando que não há ônus para reclamante e que tem essas várias outras coisas que podem te beneficiar, tira esse peso das tuas costas, que eventualmente possa ter, que não tem provas, de se não deva ajuizar ou não, e etc. Tira esse peso, faz o teu melhor, faz usa as técnicas que eu vou te passar, que eu tenho certeza que vai aumentar os honorários que você vai receber na sua ação trabalhista. Beleza? A primeira coisa que eu quero pontuar é a busca perfeita. O que seria a busca perfeita? Você vai verificar qual seria o teto da sua ação, quais os pedidos que você pode pedir na sua ação trabalhista, tá entendendo? Você precisa fazer uma pesquisa bastante eficaz. Você não vai procurar modelo de internet, essas coisas do tipo, porque além de estar defasados, muitas das vezes não é por caso específico do seu reclamante. Existe uma forma muito mais eficaz de fazer essas pesquisas. Eu dou dois exemplos práticos que são duas ferramentas. A primeira é o sistema de jurisprudência. Você vai lá no seu TRT. Eu vou colocar o TRT2 aqui como exemplo, porque é o TRT que tem mais abrangência, mas eu sempre recomendo você primeiro fazer no seu TRT, e depois, caso não consiga, você vá para o TRT2, que é o maior TRT do Brasil e tem milhares de casos parecidos com o seu. Tranquilo? Você entrou nessa tela aqui, vou voltando aqui, tem aqui a aba jurisprudência, você clica e abre essa tela. Eu já fiz essa pesquisa para adiantar. Mas basicamente você vai colocar hora extra bancária. Imagine que você seja o seu cliente seja um gerente, mas ele não tinha poderes de mando e você queria pedir horas extras, configurar esses poderes de gestão, de gerência dele e pedir horas extras. Tranquilo? Imagine que seja o seu caso. E quais outros pedidos que você poderia pedir também, conversando com ele e tal. Beleza, você chegou aqui, pesquisou e você pode ordenar tanto por data de publicação ou relevância. Eu prefiro, nesses casos, botar por publicação, que você vai ter acesso tanto a sentenças e acordos referentes mais recentes e referentes a, a casos mais atuais, tá entendendo? Então, beleza, você abriu o processo aqui, imagine que seja o caso de hora extra, como eu falei. Aí você dá uma olhada na sentença aqui para ver o que foi deferido, para verificar se pode ser um bom modelo para você utilizar, para você entender mais ou menos os pedidos e os trâmites processuais também. Aí a gente vai logo aqui para o final, né, para o dispositivo e verifica que horas extras ao reclamante foram deferidas, assim consideradas horas de trabalhos excedentes. Então aqui foi deferido horas extras, nesse caso de bancário. Você vai verificar aqui, se clicar, vai ter o reclamante, o Banco Bradesco, dois CNPJs do Banco Bradesco. Então, por exemplo, imagine que você tenha uma ação do banco contra o Banco Bradesco em casos específicos, bem parecido com esse. Você já pode utilizar todo esse modelo aqui. A gente vai olhar a petição inicial do reclamante, que a gente vai conseguir entender qual foi a estrutura que ele utilizou. Então, já tenho um cabeçalho aqui para usar, uma preliminar, que mais? E tem todo um processo aqui que você consegue estudar em menos de 20, 30 minutos, você já tem todo um entendimento de como funciona mais ou menos um processo dessa área. E não termina por aí, você vai abrindo cada um dos processos e vai verificando o que é comum entre eles, desses pedidos, do cargo do reclamante, e consegue utilizar para sua ação. Está entendendo esse processo de brainstorm? Você abre vários processos que teve esse, que é o principal, né, no caso, e consegue utilizar no seu caso em específico. Então, você fez uma pesquisa eficaz, entendeu qual é o teto, entendeu que também pode usar como modelos, etc. Então, aqui ele juntou a convenção coletiva, você tem que juntou o imposto do renda do reclamante para poder ter a justiça gratuita. Tem várias coisas aqui que você pode tirar desse estudo, tá entendendo? Que você não conseguiria em outro lugar. Não vai ter no Google, se você pesquisar no YouTube, no Google, não vai ter, como faz uma ação de bancário, tá entendendo?
Então, essa é a forma mais eficaz para você saber qual é o teto da sua ação, como você estudar a sua ação e já aplicar no seu processo. Então, beleza, a gente já fez, utilizou a aba jurisprudência, agora a gente vai. Então, você já entendeu, você fez uma pesquisa, entendeu que pode ter um modelo perfeito para você, vai também olhar outros processos, por óbvio, aqui utilizando a aba jurisprudência. Aí, você quer saber mais processos sobre essa mesma empresa. Vamos dar, por exemplo, aqui do Bradesco. Você vai pegar esse CNPJ aqui do Bradesco, vai logar no PJ do seu TRT, vai clicar aqui, ou entra por CPF ou com seu token, beleza, entrou. Vai aqui, ó, menu completo, vai em consulta e emitir certidão. Você vai emitir certidão trabalhista e vai clicar aqui, ó, raiz do CNPJ. Aí colocar aqui o CNPJ lá e emitir certidão. Essa pesquisa aqui vai ter todos os processos ativos do Banco Bradesco ativos no seu TRT. Aqui vai ser um trabalho excelente para você olhar outros processos que estão ativos, tá entendendo? Com muito mais assertividade, com muito mais estudo e fazer uma pesquisa bem profunda de como atuar em ações contra essa empresa. Obviamente, só vai funcionar com empresas que tenham várias ações, mas com certeza vai te ajudar na elaboração da petição inicial. Tenta pegar uma empresa parecida, talvez, do mesmo ramo. Tá entendendo? Então, são esses dois exemplos práticos aqui que eu queria colocar. Tranquilo? Para você fazer a busca perfeita. Fechou, você fez a busca, protocolou sua petição inicial da forma mais assertiva possível, quais documentos juntar, o que pedir na petição inicial, o que tem que ficar claro sobre os fatos. E a gente precisa falar do momento mais tenso desse trabalho, que é a audiência. No caso, a instrução processual. Você precisa ter um entendimento muito detalhado de como funciona o ônus da prova sobre os pedidos da sua ação. Tá entendendo? É muito importante isso. O que eu aconselho? Você primeiro vai utilizar esses processos que você pesquisou e vai fazer um estudo aprofundado. Ah, pô, foi desconfigurado porque foi desconfigurado lá o cargo de gestão porque uma testemunha falou isso, outra falou aquilo. Então, pô, você vai ter que tentar achar uma testemunha nesse sentido, tá entendendo? Para exatamente conseguir provar, de desconfigurar o cargo de gestão e conseguir pedir as horas extras, no caso das horas extras do bancário. E essa é uma forma que você precisa estar bem formado na sua cabeça no dia da instrução processual. E também tem uma técnica que eu utilizo nos meus processos e todos os meus alunos também utilizam, que é para ter um estudo bem direcionado para a vara do trabalho que vai acontecer a sua ação. Como é? Você vai entrar de novo no seu TRT. Imagine que você ajuizou sua ação, fazendo a busca perfeita. Caiu para a 11ª Vara do Trabalho de Belém, no caso aqui do TRT 8. Você vai aqui em consulta, vai aqui no menu completo, consulta, pauta completa. Aí vai abrir uma tela e você vai poder escolher a vara do trabalho. Você vai escolher a pauta completa da primeira vara, 11ª vara. Ah, não, esse aqui é o TRT2. Pode ser também. Vamos usar o TRT2. Consulta, pauta completa. Imagine que a sua ação caiu na primeira vara de trabalho de Cotia. Você vai pesquisar aqui o processo mais antigo. Pode ser lá pela época de novembro e tal. Vamos pegar aqui um que teve audiência, né? Ó, esse aqui foi Semana da Conciliação, ou pegar aqui o mais antigo. Aí tá faltando audiência. Pronto, aqui, ó. Tem ação de consignação e pagamento, ó, rito sumaríssimo. Ixi, muita audiência aqui nessa vara, meu Deus. Qual é o intuito dessa pesquisa aqui? Você vai verificar como o juiz julgou os processos, o juiz dessa comarca, da comarca que caiu o seu processo. Você vai verificar como ele julgou os pedidos referentes à sua ação. Ou seja, nesse caso de horas extras, o que ele fez para desconfigurar o cargo de gestão.
Você também pode usar em combinado aquela outra técnica lá de verificar os processos ativos e tentar verificar um que caiu na exata vara que vai acontecer o seu processo. É muito importante você entender o perfil do seu juiz e explorar isso a seu favor. Verificar o que foi importante para ele. Isso que vai fazer diferença de dar procedência para sua ação em vários desses casos, tá entendendo? Então é muito importante você utilizar essa ferramenta. Você vai ter acesso aqui ao processo, vou colocar aqui o código. Aí aqui, infelizmente aqui, quando você vai olhar a pauta de audiência, vai depender muito de tentativa e erro. Mas você pode também usar combinado com aquela outra técnica que emite certidão, tá entendendo? Você vê aqui, ó, meu processo cai na primeira vara de Santarém. Eu tento verificar esses processos aqui e vou utilizando. Beleza, então você fez uma pesquisa perfeita, extraiu o máximo que você pode conseguir da sua ação, fez uma instrução muito boa, utilizando essas técnicas que eu ensinei, e você ganhou a ação, obteve parcial procedência. Imagina, eu até falo aqui, ganhou a ação, a coisa ainda pode melhorar ainda mais. O que seria isso? Você deve entrar com recurso adesivo. O recurso adesivo no seu trabalho, ele é aplicável, plenamente aplicável. Até coloca aqui o fundamento se você quiser. Mas basicamente o que acontece quando você tem uma sentença e a outra parte recorre? Ela vai entrar com recurso ordinário, que esse recurso vai ser endereçado para o TRT, para o Tribunal Regional do Trabalho da sua região. E uma turma vai julgar o seu recurso. Beleza? Tendo isso posto, vamos ter que você vai ser intimado para as contrarrazões. Na intimação das contrarrazões, você entra com recurso adesivo. Por que ele é chamado de adesivo? Porque se a reclamada desistir do recurso ordinário dela, o seu recurso adesivo também cai. Mas ela fica numa sinuca de bico. Porque ela precisa reformar a sentença de primeiro grau, porque foi desfavorável para ela, mas tem chance de aumentar por causa do seu recurso ordinário adesivo, tá entendendo? Eu dou 3 exemplos práticos aqui, se você não acredita o quão forte isso pode ser. Imagina essa questão das horas extras. Você pediu horas extras e dano moral. O dano moral não foi deferido. O que você vai fazer nesse caso? Vai entrar com recurso ordinário adesivo referente a dano moral e referente à majoração dos seus honorários de sucumbência e deixa para o tribunal decidir. Se lembra que eu falei que o tribunal pode ser pró-reclamante? É exatamente por isso, tá entendendo? Olha esse primeiro exemplo aqui. O... Ele deu a procedência, nesse caso aqui, do provimento para integração do salário prêmio desempenho só porque ele entrou com recurso adesivo, tá entendendo? Ou seja, o, 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 a reclamada entrou com um recurso ordinário, teve que pagar o depósito recursal e não teve o deferimento do seu recurso, mas o reclamante teve o deferimento. Bora pegar outro exemplo aqui. Beleza. Ó, vou colocar aqui logo. Conhecer os recursos ordinários apresentados pelas partes e dar parcial provimento ao apelo do reclamante. Esse também é um caso de recurso adesivo, tá? E condenar a reclamada para o pagamento das comissões pagas de forma clandestina. Ou seja, o reclamante já estava satisfeito com a sua sentença, não recorreu, aí a empresa recorreu e ele entrou com recurso adesivo. E ele teve deferimento de mais uma parcela no seu processo. Está entendendo quão forte essa técnica? Eu vou colocar aqui mais um exemplo, que esse aqui é o exemplo mais absurdo possível. Vou te mostrar aqui. Ó, recurso ordinário da reclamada, pretende a reforma, e o recurso adesivo do reclamante. Exatamente como estou falando. Vamos lá para o dispositivo. Vamos aqui para o dispositivo. Ele majorou a condenação para 150 mil. E eu analisei esse processo. Sabe quanto foi a sentença nesse processo? Foi 50 mil. O advogado do reclamante não recorreu de ordinária, porque já estava satisfeito com 50 mil. Aí a reclamada recorreu e ele ainda conseguiu majorar, entrando com recurso adesivo, a ação dele, cara. Em 3 vezes. Foi de 50 mil para 150 mil.
É muito absurdo essa técnica. Você tem que utilizar nos seus próximos processos de forma imediata. Então tá, beleza, você já entendeu, né? Beleza, você entendeu então que tem que fazer uma busca perfeita para saber qual é o teto da sua ação, o que que você pode pedir ou deixar de pedir. Você entendeu que a instrução é um momento muito importante, então você vai ter uma atuação bastante assertiva nesse seu trabalho. E mesmo se você ganhar ação, você ainda tem mais chances de majorar seus honorários, seja ganhando outros pedidos, seja majorando os seus honorários de sucumbência. E essas são apenas 3 técnicas das 18 formas que eu utilizo nos meus processos para multiplicar os meus honorários no seu trabalho. E ao que eu chamo de honorários 10x. São procedimentos tanto antes do processo como depois do ajuizamento que multiplicam de forma exponencial os seus ganhos. Eu vou mostrar todos aqui de forma bem simplificada para você entender melhor sobre o método. Primeira coisa são as teses milionárias. Aqui é a caixa preta, que é a coisa mais forte que você pode ter. São processos que você consegue escalar, que são válidos para vários reclamantes, que, em regra, eu tento colocar aqui nessas teses milionárias processos que não precisam de instrução, geralmente são matérias de direito, que já são entendimento consolidado no TST, e você pode fazer isso com vários reclamantes, e tudo se interliga, como você vai entender. Ó, a primeira tese que a gente vai colocar, e isso a gente vai colocar de forma gradativa, a primeira tese é uma tese muito interessante. Como eu disse aqui, não vamos dar privilégio para processos que não precisam de instrução processual, ou seja, matéria de direito. Então, a tramitação vai ser muito mais célere, vai gerar muito menos insegurança para o advogado, principalmente iniciante. E a primeira tese, como eu disse, é só para os alunos do curso de honorários 10x. Mas fica uma dica. Imagine que você tenha um cliente que seja engenheiro, ou mesmo engenheiro químico, ou arquiteto, ou da agronomia ou veterinária. Você conhece algum profissional desses? Eu tenho certeza que você está deixando dinheiro na mesa por não ajuizar essa ação. É basicamente isso que eu posso revelar por agora, mas é uma tese muito forte, já com entendimento no TST, vejo pouco advogado aplicando, ainda mais em comarcas menores. Cara, é muito fácil um processo de dar 50 mil, 60 mil de procedência, porque é falta de conhecimento, infelizmente, porque é uma tese muito, muito bem escondida. E essas teses milionárias vão ser assim, são as teses mais fáceis, que você consegue replicar de forma escalada, ou seja, com vários reclamantes, que não vai exigir tanto o seu tempo, e que você pode aplicar desde já em colegas e conhecidos, que você já que tem esses pré-requisitos para ajuização, como nesse exemplo que eu dei aqui. Imagine que você conhece um engenheiro, um cara da engenharia, um engenheiro químico, um arquiteto, um agrônomo ou um veterinário. Com certeza você conhece. É nesse sistema que eu quero privilegiar essas teses milionárias. Beleza. O que seria a segunda possibilidade? Prospecção de clientes. Eu vou explicar aqui tudo de forma rápida, como é o meu método de ensino. Você pode utilizar tanto o tráfego orgânico das redes sociais, como o tráfego pago, e principalmente o marketing de indicação. O marketing de indicação é uma ferramenta muito forte e todos os advogados reclamantes que realmente deram certo, que fizeram dinheiro na advocacia trabalhista, utilizou de alguma forma esse marketing de indicação. Então, eu quero te explicar de forma minuciosa como você pode utilizar de forma eficaz isso na sua advocacia. A terceira forma é a pesquisa de processos, que eu vou bem mais a fundo do que eu já expliquei aqui, de forma bem simplificada nas 3 técnicas. Aqui vou falar de um modo bastante objetivo o que seria o marketing de indicação, que tem que ser um canal ativo de aquisição de clientes, etc., verificar um sistema, enfim, um estudo bem aprofundado. E técnicas para ter um bom contrato redigido de honorários de êxito, porque tem erros muito grosseiros que advogados cometem no seu trabalho, na construção de honorários, que podem prejudicar e diminuir seus honorários no final. Essas são todas as medidas antes do processo. Aí você ajuizou a ação. Tem todo o passo a passo aqui, fase de conhecimento, aí você vai... O que você tem que fazer nessa petição inicial? Você já viu uma bela amostragem
em uma das técnicas, que eu falo como fazer sua petição inicial, vou falar por dentro a cautelar de arresto, como você consegue fazer um acordo muito mais efetivo, um estudo pelo juiz da vara, que também é uma das técnicas que eu mostrei anteriormente, a questão também da instrução processual, coisas que são muito importantes e eu posso te formar de modo bem mais detalhado, a necessidade da impugnação de documentos, já vi muito advogado perder processo não fazendo uma impugnação de forma efetiva. Aí na fase recursal também vou explicar de novo sobre o recurso adesivo, vou falar sobre o recurso ordinário, também quando você deve entrar com outros recursos e principalmente sobre execução provisória, em que pese tá aqui na fase recursal, você vai ter que juizar em fase de recurso, logo quando a reclamada juizar o recurso ordinário, enfim. Isso aqui fica também em uma das técnicas para majorar os seus honorários, no caso. E na fase de execução é como você consegue garantir bens, são várias técnicas que eu vou ensinar para você como você vai ter a sua garantia de bens na execução. O passo 17 é como você tem que impugnar seus cálculos. Eu vou falar de forma com uma orientação para advogados, mas também, enfim, só sabendo na aula vai ter informações muito mais específicas quanto à impugnação dos cálculos, porque tem muito advogado que deixa dinheiro na mesa por causa disso. E recursos na execução. Vou falar quando você deve entrar com o recurso, o que você tem que ficar atento, tá entendendo? Essas são as 18 técnicas do método honorários 10x. Aí tá, você pode falar para mim, pô, mas eu não tenho conhecimento na área, não tenho conhecimento XYZ. Como é que eu vou fazer esse curso aqui que é um pouco mais avançado? Não se preocupe, eu vou dar 4 cursos meus de forma gratuita através de bônus. Ou seja, se você não sabe como funciona o seu trabalho, quais são os trâmites, etc., tem a gestão do trabalho descomplicada, que eu vou pegar na sua mão e vou falar assim, olha, a ação é ajuizada para cá, o prazo do recurso é esse, depois vai para cá, e vou explicar a fase de conhecimento, a fase recursal, a fase de execução. Em menos de, eu acho que uma hora ou uma hora e pouquinho, você já entende todo o funcionamento do trâmite de um processo na justiça do trabalho. Tem também meu curso de audiência trabalhista, que eu vou te pegar na mão, vou te dar o passo a passo nesse curso, como é que funciona uma audiência trabalhista, ensino mais aprofundado o que você precisa saber sobre a pesquisa do juiz da vara, que vai presidir seu ato. Aí também tem o método MVT, que é um método como você consegue utilizar modelos muito mais eficazes e até estudar sobre a prática trabalhista. Ele é muito eficiente para você conseguir fazer suas peças. E o curso que ainda está em desenvolvimento, mas eu acho que dentro de 2 ou 3 semanas, provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo já está elaborado, é que é a execução efetiva, que vão ser mais de, se não me engano, já está todo o esboço feito. Acho que são 30, de 20 a 30 técnicas de forma crescente de importância que você tem que aplicar para ter uma execução efetiva trabalhista. Ou seja, primeiro fazer esse procedimento, depois esse outro procedimento. Você vai ganhar de forma gratuita esses 4 cursos aqui que vão complementar os honorários 10x. Tranquilo? E não só isso, você vai ter direito a uma consultoria comigo, que hoje eu cobro no mínimo R$ 1.000 para você sentar comigo durante 2 horas para a gente conversar sobre o seu processo, analisar, te dar uma instrução de como você tem que atuar nele. Hoje eu cobro R$ 1.000, você vai ganhar de forma gratuita através do bônus, se você fizer o cadastro hoje. E agora é só a chance, se você quer fazer parte do método honorários 10x trabalhista. E só que eu fico pensando assim, quanto que valeria esse conhecimento? Imagine só a questão das teses milionárias. Cara, essa tese, se você aplicar na sua comarca e conseguir 1 ou 2, 3 clientes, no primeiro processo você faz no mínimo, uns R$ 10.000. Uns R$ 10.000 no mínimo. Eu pensei que eu deveria cobrar R$ 2.000 por esse curso, mas eu também tenho um senso de missão enquanto professor da área trabalhista. Se você for ver, meus outros cursos também são valores baixos, porque eu quero democratizar a área trabalhista para outros advogados, porque eu passei por isso também, fui jogado no fogo numa audiência, fazer tudo, tá entendendo? E aqui eu pensei o seguinte, não, então vou fazer por 1.297. Eu acho que é um valor mais justo, considerando também a minha consultoria, etc. Mas eu tive
o senso de que para os primeiros 100 alunos, se você estiver vendo esse vídeo, você ainda está entre os 100 primeiros alunos, esse curso vai custar apenas R$ 597. Você vai conseguir pagar ele em 12 vezes, vai ter acesso imediato e garantia de 30 dias. Ou seja, se no dia 29 você falar assim, esse curso não é para mim, eu não quero mais atuar na área trabalhista, você manda uma mensagem para mim, dentro do sistema também do curso dá para fazer essa solicitação de reembolso, e sem constrangimento nenhum, a gente vai devolver seu dinheiro. Então, realmente não tem motivo para você não estar dentro dos honorários 10x. Você que tem interesse em atuar na área trabalhista, quer saber tese que você pode aplicar de imediato para alavancar sua advocacia, ter honorários recorrentes. Você sabe que o trâmite numa justiça do trabalho é o trâmite mais rápido das justiças, tá entendendo? Então, tenho certeza que vai ser uma grande valia para você fazer a inscrição no nosso curso e considerando tudo que a gente já colocou aqui. Se você tiver interesse, faça a inscrição aqui no link abaixo e a partir de agora você vai ter duas opções, né? É continuar com as mesmas práticas, com os mesmos resultados, provavelmente, demorar vários anos para ter o conhecimento necessário para ter realmente resultados financeiros com a sua advocacia trabalhista. E tudo bem, cada um tem seu tempo, pode não ser agora o seu interesse de estar desenvolvendo sua carreira de forma muito mais acelerada, ou você pode ter aqui acesso a teses fáceis que você pode replicar e, além disso, extrair o 100% da sua ação. Você vai ter todo o meu passo a passo, vai ter minha consultoria, que realmente não tem forma de não de dar errado, tá entendendo? Mas tudo bem, caso também não seja, como já disse, se não for o momento para você, siga a gente nas redes sociais, eu dou dicas gratuitas diariamente. Você pode também ter o contato aqui do WhatsApp, se você quer alguma consultoria minha, alguma coisa do tipo. E é isso, muito obrigado e valeu!